Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. O mundo está mais protecionista e a geopolítica ganha protagonismo, com os interesses políticos mais fortes que os econômicos. Estamos assistindo a uma guerra tarifária e armada em algumas regiões. Começa a surgir assim uma nova ordem mundial, com consequências para a economia e os investimentos. Para discutir os impactos disso, recebemos Solange Sur, diretora de macroeconomia para o Brasil no UBS Global Wealth Management, e Arthur Wichmann, CIO da XP Inc. Bem-vindos ao Wealth Point. Obrigado. Antes de começar, para você que está assistindo do YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Um privilégio estar com vocês aqui para essa discussão. Muito obrigada. Vamos começar falando sobre o que a gente está assistindo o Donald Trump fazendo, impondo tarifas altíssimas no mundo inteiro para tentar negociar melhor questões. E o que está por trás disso é a ideia do Make America Great Again, em que ele acha que vai conseguir o protagonismo dos Estados Unidos como era antes. Duas questões que parecem estar aí, né? Uma, que ele acha que os Estados Unidos então perdeu espaço, já que ele quer mais espaço com o tempo, e que o jeito de se conseguir isso não é com o mercado tão liberal como os Estados Unidos sempre pregou, mas uma questão mais de protecionismo. O que a gente pode interpretar que está acontecendo, que mudou na mentalidade aí desse grande país, essa potência econômica? Solange. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, Patrícia, é um prazer estar aqui com o Arthur. Então, eu entendo essa questão das tarifas, do protecionismo, como uma forma, né, de se atingir um objetivo muito maior, né, um instrumento, não como objetivo principal. Eu acho que a gente está num mundo hoje onde a geopolítica tem muito mais relevância do que apenas a economia. E esse é um movimento que vem se acentuando não por conta do início da administração Trump. Acho que isso vem se acentuando desde a pandemia, né, quando vários países se sentiram frágeis por não ter o domínio da capacidade produtiva da forma como imaginavam, né? E a gente viu o mundo cada vez mais trazendo potências, como o caso da China, que não é só uma potência econômica, mas uma potência geopolítica, né, ameaçando a soberania, né, o soft power também dos Estados Unidos, e do Ocidente como um todo. Então eu vejo que a gente está vivendo muito mais uma distensão política, geopolítica, do que uma deliberação do governo americano de trazer indústrias para os Estados Unidos, de acabar com o seu déficit de conta corrente, porque eu acho que, obviamente, quem participa do governo Trump sabe que isso só seria possível, né, com uma taxa de poupança muito maior nos Estados Unidos, com uma queda muito forte da demanda, do investimento na economia americana, que não seria positivo para os Estados Unidos. Então, eu entendo essa busca, né, por trazer a produção, principalmente de produtos que são muito importantes hoje para a tecnologia, para a segurança nacional, mais para perto, como uma resposta a uma ameaça, né, de ficar na mão de parceiros não, de potências que têm objetivos geopolíticos diferentes, como, por exemplo, o caso muito óbvio, né, que ficou mais conhecido agora, mas que já vem desde o governo Trump, de terras raras, onde a China tem um domínio de, hoje, 90% da produção, é usado para quase tudo que é importante na nossa vida e principalmente para a defesa, e os Estados Unidos se viu de uma hora para outra sem conseguir importar nada, né, com essas sanções. Então, que a China acabou impondo depois das tarifas do Trump. Então, eu acho que é uma resposta a esse mundo onde cada vez mais segurança, eh, não só nacional, mas segurança em níveis de tecnologia, em níveis de produção, são mais importantes. E eu vejo esse processo como algo que aconteceria inexoravelmente, seja um governo democrata, seja o governo do Trump. Não começou com esse governo. Você veja bem que o Biden não tirou nenhuma tarifa relevante que o Biden botou, né, principalmente em relação à China e em relação à tecnologia. Então eu acho que é muito mais isso do que estamos num mundo onde estamos ferindo o capitalismo. Eu acho que o protecionismo é um espelho, né, um reflexo dessa nova
não nova, mas dessa forma hoje mais explícita de se relacionar, do relacionamento entre países. Daria para dizer que a geopolítica, que sempre existiu, está voltando a ter um espaço importante? Seria isso, Arthur? Bom, primeiro, obrigado, Patrícia. É um prazer enorme estar aqui com a Solange, uma honra. Olha, a geopolítica ela nunca deixou de ter a predominância. Em alguns momentos, a economia e a geopolítica elas se alinham, né? Em outros momentos, elas divergem, né? Olha só que interessante. Se você pegar, vou voltar muito no tempo, assim, mas antes da Primeira Guerra Mundial, existia um consenso de que uma guerra europeia seria impossível. Por quê? Porque as economias estavam tão integradas naquele ponto que uma guerra seria um suicídio econômico. E não só a gente teve uma guerra mundial, como teve duas, né? Então, a geopolítica ela sempre domina. Quando você olha os interesses nacionais, eles vão sempre dominar sobre a economia. Tem alguns momentos em que eles caminham em paralelo. E esse não é um dos momentos nos quais a gente está vivendo isso, né? O que a gente está vivendo, e eu concordo muito com a Solange, é só o reconhecimento de um fato, que é a gente criou nos últimos 50 anos cadeias de produção extremamente eficientes para minimizar custo. Então a gente vai colocar a fábrica do tênis Nike num lugar que é mais barato para fazer tênis Nike. A gente vai colocar as camisetas brancas, todas as fábricas de camiseta branca em Bangladesh. Ótimo. A gente descobriu, já com a primeira guerra comercial do Trump em 18 e 19 e depois com a Covid, que essa cadeia de produção global dessa forma ela é eficiente para minimizar custo, mas ela não aguenta choque, né? O Covid vem e você fica sem acesso a seus ativos estratégicos, né? E como a Solange falou, a grande rivalidade do século XXI vai ser Estados Unidos e China. Qual vai ser a arma dessa grande rivalidade? Inteligência artificial. O que inteligência artificial precisa? De semicondutores. Onde se produz semicondutores hoje? Em Taiwan e na Coreia do Sul, né? Então, para os Estados Unidos, ele olha para isso e fala assim, bom, a tecnologia que vai fazer com que eu domine, né, o que vai ser para o século, que a energia nuclear foi para o século XX, vai ser inteligência artificial para o século XXI. Então, quem dominar esse negócio vai ser a potência que emerge do outro lado como líder. Poxa, os meus ativos estratégicos estão, entendeu, a 100 quilômetros da China, poxa, não vai dar, né? Então, aí você volta com os interesses nacionais, como a Solange muito bem colocou, e diz, olha, a gente precisa reorganizar a produção. O que eu acho que o problema da guerra comercial atual é que ela vai muito além disso. Em vez de você fazer alguma coisa que é mais focada em ativos estratégicos, você protegeu uma série de setores que não me parecem tão estratégicos assim, né? Então, setores mais antigos, você colocou tarifa de importação sobre cobre, que é uma coisa que os Estados Unidos não é autossuficiente, você colocou tarifa de importação sobre produto siderúrgico. Então, assim, acho que você foi um passo além do que normalmente só a estratégia te diria. E o que a gente pode tirar de impacto disso? Vai ter realmente um aumento de custos no mundo inteiro para poder reorganizar essa produção que antes estava no lugar mais barato, né, como o Arthur falou, e agora vai ser onde eu consigo proteger melhor? E isso significa o que também em relação às economias? É mais inflação, menos consumo? Então, acho que tem implicações econômicas muito relevantes. Em primeiro lugar, se a gente estava num mundo onde a globalização estava acima de tudo, e isso levou a um período de alto crescimento com uma inflação muito baixa, a gente vai para o mundo de mais inflação, porque agora minimização de custo não é a prioridade, e a gente vai para um mundo de menos crescimento, porque a gente vai ter menos eficiência na produção. E a eficiência não é a prioridade, né? Então, acho que é um mundo de mais inflação, menos crescimento e um mundo também de dívidas mais altas dos países. Porque nesse afã de tentar trazer a indústria mais para perto, né, de se buscar proteção, os governos vão se endividar mais. E é um mundo mais geopoliticamente dizendo arriscado, né? É onde a gente pode ter predomínio de guerras com uma frequência muito maior do que a gente imaginava, né, e então vai ter um aumento maior em gasto de defesa. Isso significa, no final de tudo, uma taxa de juros mais alta, né? Quando você tem um produto potencial dos países que vão cair, a inflação fica mais alta, mais dívida,
taxa de juros mais altas. Então, acho que a gente já está vendo muito disso acontecer, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente vê essa taxa de juros longa bem mais alta, eu acho, do que o mercado esperava. E a grande pergunta é se é estrutural ou não é. Me parece que vai ser mais estrutural do que uma questão apenas cíclica, porque, como a gente discutiu na primeira pergunta, essas tarifas não é algo que veio momentaneamente para resolver um problema de protecionismo, é uma coisa muito mais perene. Concordo plenamente. Eu acho que um jeito de pensar o mundo de investimento é assim, olha, até a grande crise financeira, né, o mundo convivia, vamos pegar a taxa de 10 anos dos Estados Unidos, né, com uma taxa de juros entre 5% e 7%, né, assim, depois que a gente combateu a inflação lá dos anos 70 do Paul Volcker, tal, os juros nos Estados Unidos oscilavam de 5 e 7. Veio a grande crise financeira, a história do secular stagnation, de 2008 até a Covid, a taxa de juros essencialmente ficava zero, né, entre 0 e 2 ali. Eu acho que com tudo isso que a Solange falou, ou seja, quando você reorganiza a produção no espaço, você diminui a produtividade do capital, né? Isso aí já é por Ricardo, em 1817, lá no livro dele, né, inicial. Então, assim, você vai ter mais crescimento, menos crescimento, mais inflação. Você tendo menos crescimento, mais inflação, você vai ter que ter uma taxa de juros mais alta. Então, pensa o seguinte, olha, década de 90, juros entre 5 e 7, pós-grande crise financeira pré-Covid, juros entre 0 e 2. O juro agora vai ser alguma coisa entre 3 e 5, com o risco, e eu acho que eu concordo muito com a Solange, que a grande preocupação que a gente deveria ter e para a qual a gente não tem uma boa resposta, para a qual os economistas não têm uma boa resposta, é o que a gente vai fazer com essa quantidade gigante de dívida que a gente acumulou nos últimos 10 anos, né? Todos os governos no mundo, quase todos, né, estão muito mais endividados, né? Década de 90 você tinha taxa de juro alta e dívida baixa. Pós-grande crise financeira, você tinha endividamento alto, mas o juro era zero, então não tinha grande problema. Agora não, a gente tem uma dívida alta e uma taxa de juros diferente de zero. Como é que você vai lidar com isso? Esse é um grande problema. Só complementando aqui, eu acho que aí o risco é a gente ir para um mundo de mais repressão financeira, porque se todos os países estão carregando uma dívida maior, então a gente pode voltar a ver, não estou dizendo que isso é no curto prazo, controle de capital, taxação de investimento estrangeiro, né? Porque os países precisam financiar e às vezes para tentar conseguir esse financiamento mais estável, buscam os mercados domésticos. E aí você taxa a saída de capital. E nesse mundo mais protecionista, você impede que determinados países, investidores estrangeiros investam na sua economia. Então, pode ser um mundo bem diferente, eu acho, do que a gente viveu aí nos últimos 20 anos, né? E eu diria que isso se dá com conflito, porque a gente criou um arcabouço institucional hoje em dia que é a independência dos bancos centrais, na maioria dos lugares, né? Para você implementar a repressão financeira, e eu concordo com a Solange, né? Você pega pós-Segunda Guerra, como é que caiu a dívida PIB norte-americana, né? Repressão financeira, né? Você controlando a taxa de juros abaixo do que seria a taxa de juros de equilíbrio, né? O problema agora é que você tem um Banco Central com um mandato de taxa de inflação. Então não é à toa que você está vendo alguns governos avançarem sobre a independência do Banco Central. Dizendo o seguinte, não, peraí, calma. Vamos começar aqui a jogar um jogo junto de taxa de juros, porque, poxa, eu estou com muita dívida, só que você está setando uma taxa de juros alta demais, a minha conta de juros está ficando muito alta, governo. Então, como é que a gente vai... a gente vai reverter esse arcabouço institucional de independência de bancos centrais? A gente vai cruzar essa ponte, que é uma ponte muito perigosa de ser cruzada? Essa é uma boa pergunta. Perfeito. E trazendo a discussão um pouco para a Europa, a Solange colocou que a gente pode ter um mundo mais em guerra do que antes. A Europa já é um caso que está com uma guerra e também na porta dela, também no Oriente Médio, que é mais perto ali. Começou a se rearmar, né? Começou a investir bastante em defesa, que não se fazia há muito tempo. E entra nesse dilema, né, entre quanto que precisa investir para se defender, o quanto que é o custo disso, o quanto que deixa de crescer. Como que vocês olham o case da Europa dentro desse mundo em que está mais protecionista, cresce menos, mais velho, com mais problemas geopolíticos, talvez um case do que possa vir a acontecer mais com o resto do mundo como um todo ao longo do tempo e os impactos disso? Vamos lá.
Eu gosto muito de uma analogia, vou ser politicamente incorreto aqui, que o Paul Krugman usou outro dia. Ele falou: o problema do modelo de desenvolvimento da Europa é que ele achou que ele ia crescer vendendo artigo de luxo para a China, usando a energia russa e protegido pela defesa norte-americana. Ele falou: as três hipóteses básicas ruíram, né? Se você é Europa hoje em dia, né, se você é o Merz na Alemanha, você não tem escolha a não ser partir por um processo de rearmamento. Por quê? Porque o mundo se organizou, Patrícia, pós-Segunda Guerra Mundial, debaixo de um grande guarda-chuva, que era o guarda-chuva nuclear norte-americano. Dizer, olha, Europa, você não precisa se rearmar, porque se alguém brigar com você, na verdade está brigando comigo. Um ataque a um membro da OTAN é um ataque a todos os membros da OTAN, está lá no tratado. Então a Alemanha não precisava gastar o que estava inclusive no tratado da OTAN, que era o mínimo obrigatório de gastar em defesa. Todos os países europeus gastavam abaixo do mínimo obrigatório, né? Agora o Trump falou, olha, amigo, tá aí, assim, você tem que começar a se defender por si só. Então é uma questão de sobrevivência estratégica. Poxa, você está vendo uma Rússia cada vez mais agressiva na direção da Europa. Você está ali na Alemanha dizendo o seguinte, olha, eu quero, mesmo que você não acredite que, poxa, a Rússia tem algum outro tipo de ímpeto além da Ucrânia, você correria o risco de estrategicamente, entendeu, não ter a capacidade de se defender caso os russos mudem de ideia? Acho muito difícil você fazer isso. Acho que qualquer líder responsável partiria para um processo de rearmamento, né? Então, infelizmente, eu acho que é para essa direção que a gente vai. A Europa, estrategicamente, tem que passar por um rearmamento. E você falou do ponto de vista de investimento. A Europa tem um relatório muito interessante que foi comissionado pela União Europeia, que foi feito pelo Mário Draghi, né? Que é o seguinte, por que a Europa não tem inovação e não tem crescimento, né? E ele chega à seguinte conclusão, sabe quantas empresas de valor de mercado acima de 50 bilhões de dólares foram criadas nos últimos 50 anos na Europa? Nenhuma. Nossa. Então, o capitalismo europeu não criou nenhuma grande empresa. Todas as empresas do Vale do Silício hoje em dia, todo o clube do trilhão, foi criado nos últimos 50 anos. Então, a idade média de uma empresa no S&P hoje em dia é 30 e poucos anos, né? A idade média de uma empresa no CAC, que é o índice francês, é mais de 100 anos. Né? Você está pegando Louis Vuitton, Hermès, essa turma toda. Então, o capitalismo europeu, ele não deu soluções de inovação, ele não criou aquilo que o Schumpeter chamava de destruição criadora, né? E por quê? Porque você tem um ambiente de negócios muito hostil à inovação, né? Isso é um problema que precisa ser endereçado. Isso não é um problema macroeconômico, isso é um problema do funcionamento da microeconomia, dos incentivos, etc., e da regulamentação, né? Então, eu acho que a Europa vai ter que lidar não só com esse problema macroeconômico, geopolítico, mas também com os incentivos para você inovar e ser disruptivo, né? Solange, olhando para isso que o Arthur falou, o que a gente consegue ver que a Europa pode crescer nos próximos anos, ou olhando para as empresas europeias e para sua importância globalmente também, nesse novo contexto em que ela está em guerra, está se armando, está vendo o seu grande parceiro Estados Unidos dizendo mais, ó, você tem que se virar aí. O que se pode esperar aí de Europa nos próximos anos? Então, os europeus acham que eles estão num momento oportuno, né? Porque já que os Estados Unidos estão trazendo tantas mudanças ao mesmo tempo que podem trazer, no curto prazo, impactos negativos para o crescimento americano, e dúvidas em relação à sustentabilidade da dívida americana, dúvidas em relação às instituições americanas, esse momento poderia ser um momento onde a Europa substituiria de alguma forma, não só como diversificação de ativos, né, trazer o euro como uma alternativa, mas a Europa como um ambiente de negócios mais seguro. Eu sou mais cética, porque eu acho que, ao mesmo tempo que a gente está discutindo tarifa, protecionismo nos Estados Unidos, eles estão numa agenda de desregulamentação muito séria. Não é só uma questão de marketing, né? Principalmente na área de tecnologia. Eles querem tornar os Estados Unidos, já são uma potência tecnológica muito superior a qualquer outro país do mundo, mas os incentivos agora são maiores ainda, inclusive para exportar essa tecnologia para o mundo.
óbvio, com as restrições todas de inteligência, mas é o domínio tecnológico, a gente vai viver isso, né? Eu acho que AI é o grande futuro e a Europa está anos-luz atrás dos Estados Unidos em termos de regulamentação. E outra coisa, é muito difícil você chegar a consenso quando você tem que lidar com mais de 20 países. Então, estruturalmente, eu não vejo como você ter um ambiente onde a Europa pegue uma parte do espaço americano, né? Não só como diversificação de ativos, também como soft power e como crescimento, né? Eu acho que o diferencial de crescimento dos Estados Unidos para a Europa vai continuar muito grande, vai se acentuar muito mais ainda nas próximas décadas por conta de AI. Muito interessante você estar trazendo. Então, a gente está vendo um enfraquecimento do poder econômico e geopolítico da Europa, que a gente teve nos anos recentes pós-guerra, era a força europeia e os Estados Unidos vindo como depois a outra grande potência. Quem que está entrando no lugar? É a China aí que vocês colocaram, ou seja, essa nova ordem mundial. Quem são os grandes atores? E se talvez a gente está passando por um momento em que antes os Estados Unidos estava meio que sobrando, né, era tudo Estados Unidos, e agora a gente pode ter mais ameaças, né, de poder a esse americano, e esse poder está mais dividido de certa forma, e se isso muda a perspectiva em relação à economia e investimentos para pensar no mundo. Olha, eu acho que hoje em dia você não tem que pensar só na dimensão geográfica, você tem que pensar um pouco na dimensão tecnológica, como a Solange falou, né? Nos Estados Unidos você tem, nos Estados Unidos hoje em dia você tem uma grande batalha, que é o macro com o micro. A gente não gosta muito do macro, mas a parte microeconômica, quando a gente escrever os livros de história do século XXI, a gente vai escrever sobre essa quarta revolução industrial, sobre essa mudança de padrão tecnológico. A guerra comercial do Trump, essas coisas todas vão ser notas de pé de página num livro que vai falar de um mundo que está passando por uma profunda transformação tecnológica, né? E o líder disso é os Estados Unidos em conteste, né? Então, assim, a China está tentando emergir com isso e está colocando muitos recursos nisso, né? Então, hoje em dia, você tem dois grandes polos de tecnologia, né? Os Estados Unidos, ainda na liderança, e a China tentando catch up, né? O problema é que em velocidade digital pode ser que você nunca consiga chegar, né? Porque, poxa, quando você dá um passo, o teu rival que está andando em velocidade digital deu 3 passos, né? Essa é uma pergunta super interessante, né? A China em algum momento vai conseguir fazer esse catch-up ou não, mas o que a gente não consegue é interessante. As pessoas que falam assim, não, poxa, olha, eu não quero investir nos Estados Unidos, o dólar, pior início de ano desde 1973 para a moeda, etc. Tá bom, todo mundo concorda com isso, ou algumas pessoas concordam com essa tese, mas ninguém quer vender a ação da Microsoft e da NVIDIA, né? Então, assim, do ponto de vista de investimento e do ponto de vista de liderança tecnológica, entendeu? Isso continua lá e isso está cada vez mais se exacerbando, entendeu? Dado que a Europa não aparece com alguma alternativa, o Japão até agora também não teve nenhuma alternativa viável. Quem tem recursos e hoje em dia capital intelectual para fazer alguma coisa disso é a China, né? Vai conseguir ou não? Boa pergunta, né? Mas esse mundo que a gente vai viver, eu acho que é um mundo meio bipolar, né? De uma corrida por tecnologia, menos sobre a macroeconomia, e muito mais sobre a microeconomia. Parece uma nova Guerra Fria, dá para dizer assim? Antes era Rússia, Estados Unidos, agora a gente tem China e Estados Unidos, seria isso? Eu acho que sim, eu acho que sim, e a oportunidade da China dominar vai depender muito da estratégia do próprio governo americano, governo, administração americana, né? Porque em muitos momentos a maneira como os Estados Unidos chegou, né, nessa situação de agora estamos frágeis demais, vamos para uma guerra geopolítica mais acirrada, a forma como isso é feito, muitas vezes atacando aliados, né, quebrando relações importantes entre países que pendem para a China, pode acabar favorecendo a China, né? Então veja aqui agora países emergentes, né, América Latina. Há uma disputa, para mim, óbvia e acirrada sobre a América Latina, né? O quanto que a China vai se fortalecer mais vai depender exatamente desses espaços que ela vai ocupando, assim como ocupou na África.
E a gente está aqui no Brasil no meio dessa batalha, tá? Exatamente no meio, né? E a gente e pode ser que a China fique cada vez mais forte pela estratégia, pela maneira como os Estados Unidos estão conduzindo esse processo. Está cedo para dizer isso, tá? A gente está no começo de um governo que muitas vezes ameaça mais do que faz, mas algumas vezes faz. E os resultados macroeconômicos disso a gente só vai saber, né, no médio prazo. Mas você tem hoje, eu acho que o principal rival, sem dúvida nenhuma, é a China, está bastante atrás dos Estados Unidos, mas tem algum. Não queria falar vantagem, mas o fato do regime não ser um regime democrático, não ter eleições, né, de 4 em 4 anos, em algum momento pode ser uma vantagem, né, para a China ser mais incisiva nessas políticas que em alguns outros países não conseguem durar muito tempo. Então, o futuro dirá, mas sem dúvida nenhuma, a maior ameaça para os Estados Unidos é a China, e essa é a Guerra Fria que a gente viveu. Espero que não seja uma guerra de fato. Perfeito. E uma vantagem que os Estados Unidos conseguiu como o maior poderio, maior economia econômica que está sendo agora colocada na mesa aí geopolítica também, é o dólar como grande meio, um instrumento comercial. Se fala do privilégio exorbitante do dólar, que desde o padrão ouro passou a ser tudo quantificado em dólar, e eles podem imprimir, né? Podem imprimir dinheiro, coisa que ninguém pode. E o Trump meio que talvez já percebendo isso falou contra os BRICS, que até o Lula disse que poderia ter que fazer transações aqui sem dólar, por que fazer, né? Se é com a Argentina, com a China, falou mal do PIX. O que vocês veem realmente nisso? Tem realmente algo em xeque, como talvez o próprio Trump está colocando, de alguém querendo ameaçar esse privilégio do dólar? A gente viu também recentemente os bancos centrais comprando cada vez mais ouro, depois do que aconteceu na Rússia, né? Que eles saíram do SWIFT e falaram assim, deixa eu me proteger aqui, comprar ouro, pode ser que amanhã aconteça comigo. Como que vocês veem isso? Isso é realmente a razão pelo qual o dólar tem perdido poder, valorização? E isso realmente é algo para ficar de olho? Olha, sim, a gente não pode não se dar ao luxo de olhar esse processo, mas eu acho que você dizer para mim, olha, não gosto do dólar, é muito fácil. O que você precisa me dizer é o que você gosta então, né? Você gosta do euro como alternativa? Poxa, o euro a gente acabou de falar que é uma região com problema de crescimento estrutural, com problema de competitividade em guerra. Ah, você gosta do Japão, do Ien, né? Poxa, é uma moeda, é um país em declínio demográfico. Ah, não, tá bom, então a gente vai comerciar agora em renminbi. Poxa, um país não democrático, que se tomar as suas reservas em renminbi, você vai reclamar com quem, né? Então, dizer que não gosta do dólar é muito fácil. Aparecer com uma alternativa viável é que eu acho bem mais complicado. Ah, o ouro. O ouro, nas reservas dos bancos centrais vão ter mais ouro, como já tiveram no passado. Isso é uma curiosidade intelectual, um negócio que, poxa, o ouro vai se valorizar, etc. É possível que ele continue se valorizando, mas, cara, o mercado micro, comparado com o tamanho, entendeu, do mercado de transações globais. Então, assim, você pode até ver uma pequena erosão. E eu acho que se você é um banco central de um país não alinhado, você está diminuindo a sua exposição das suas reservas a dólar, entendeu? Hoje em dia, 60% das reservas dos bancos centrais no mundo são em dólar. Ah, isso pode ir para 55%, porque alguns bancos centrais de países que se veem não alinhados com os Estados Unidos vendem um pouco? Pode, entendeu? Agora, se conceber um mundo no qual o dólar não é mais o padrão monetário, primeiro você vai precisar de um tempão, porque o sistema monetário global hoje em dia não tem alternativa, né? De curtíssimo prazo, e curtíssimo prazo, leia-se 5, 10 anos, não tem alternativa para isso. Então você pode até pensar na erosão do dólar, mas eu acho assim, o difícil é você me dizer o que vai acontecer, o que vai aparecer no lugar. Perfeito. Solange, dá pelo menos para dizer que a perspectiva é de enfraquecimento do dólar? Ele pode continuar sendo o primeiro, né, a grande escolha e o que vai ditar o mundo, mas talvez mais fraco no mundo? Então, assim, quando o governo Trump começou, foi muito interessante que, como eu estou no Banco Global, viajei bastante, conversei muito com
para o pessoal do UBS que lidar com os clientes, e ficou todo mundo no estado de choque, né? Porque ninguém imaginou uma política tão radical assim, contra aliados, entendeu? Esse discurso de que a gente quer diminuir o déficit conta corrente rapidamente, isso significa querer ter menos financiamento externo, né? Agora, essa questão toda em cima do Fed, isso assusta o investidor. Agora, como o Arthur falou, fugir para onde? Né? Então, o que eu vejo claramente é um movimento de diversificação. Isso significa que isso não significa que você vai pegar o estoque, né, da sua poupança, dos seus investimentos, e agora vou distribuir 20%, até porque não tem mercado para isso. Mas quer dizer que do fluxo para frente, né, se eu sou um grande fundo de pensão, por exemplo, canadense, eu não vou colocar 90% agora do meu investimento nos Estados Unidos e sem hedge, porque coisas aconteceram ali que eu não imaginava. A relação entre os países não está igual, né? As instituições foram questionadas. Eu brinco muito que eu falo assim, nós, economistas de países emergentes, a gente vive com isso há muito tempo. A gente fala para os nossos clientes diversificar, né, desde sempre. Mas então eu acho que a gente vai viver por esse momento, a gente está vivendo esse momento de diversificação, esse momento vai se acentuar, e isso gera um movimento de perda do valor do dólar ao longo do tempo, né? Mas é um movimento, acho que, de muito médio prazo, né? E é uma coisa, para mim, muito, parece óbvia para nós que vivemos no Brasil, crise após crise, não conseguimos ter aí 8 anos consecutivos de calmaria, que para todo mundo é melhor diversificar. Qualquer investidor, e aí não é só o portfólio financeiro, é seus investimentos como um todo. E é isso que a gente vai ver. Então, gera uma desvalorização do dólar, mas não é uma crise, né, de câmbio, né? É um movimento, acho que, muito lento e gradual. A gente falou sobre várias mudanças que estão acontecendo aqui no mundo. Eu acho que, como vocês mesmos colocaram, é difícil só ver quais são as que são mais estruturais e as que são mais calor do momento. Mas como agir a partir disso, né? Uma empresa, como que ela deveria diversificar, se é realmente um momento de procurar ter mais parceiros comerciais para poder estar menos suscetível a algum risco, e do ponto de vista do investidor também, como fazer isso. Mas queria que vocês falassem muito do ponto de vista disso do Brasil, né? A gente que está aqui longe, em tese, dessas guerras e dessa disputa geopolítica, mas completamente dentro desse sistema. O que vocês acham que as empresas, né, investidores aqui no Brasil deveriam ter de estratégia para lidar com isso? Olha, eu acho que tem algumas coisas que são profundamente estruturais e que, se você for uma empresa e não está prestando atenção nisso, acho que você vai enfrentar problemas relativamente rápido. Primeiro é o padrão de mudança tecnológica. Se você não está prestando atenção no que está acontecendo com tecnologia, e tecnologia não é só usar AI para ter um agente no seu celular para marcar um restaurante mais rápido. A tecnologia é uma grande destruidora de barreira de entrada. Então, surgem competidores de lugares que você nunca imaginou, entendeu? Então, você tem que estar prestando atenção nisso. Segundo, você tem que estar prestando atenção na reorganização da produção no espaço, né? Ou seja, eu vou vender para quem, onde e vou produzir onde. Por quê? Porque o mundo vai estar reorganizando. Acho que isso aí são dois fatores profundamente estruturais que não vão mudar. Então, sim, prestar atenção em novos parceiros comerciais e onde você tem que localizar a sua própria produção é absolutamente essencial. E segundo, prestar atenção na mudança de padrão tecnológico é absolutamente essencial. Esse é um mundo ruim para o Brasil? É uma boa pergunta. Não necessariamente. Se a gente tivesse um dólar, como a Solange falou, um pouco mais fraco ao longo do tempo, nada, entendeu, tão drástico como a gente teve nos primeiros 6 meses desse ano, mas um dólar um pouco mais fraco, a gente importa a desinflação global. Ao importar a desinflação global, isso tira um pouco pressão sobre o Banco Central. Então, assim, um mundo de dólar relativamente mais fraco não é um mundo tão ruim assim para o Brasil. Desde que... e o Brasil sempre foi extremamente hábil, historicamente falando, a diplomacia brasileira sempre foi extremamente hábil de ficar com um pé em cada canoa, né? A gente sempre foi aquele país que, considerado alinhado com os Estados Unidos. A gente nunca rivalizou muito com os Estados Unidos ao longo do tempo, mas também era o maior parceiro comercial. Nosso maior parceiro comercial era a China,
né? Então, assim, a gente conseguia ficar bem com um pé em cada canoa sem incomodar muito ninguém. Eu acho que esse vai ser o ponto para o sucesso no século XXI. É dizer o seguinte: olha, eu preciso comerciar com a China demanda coisas que eu vendo, ela demanda soja, ela demanda minério de ferro, são coisas nas quais nós, como país, temos vantagem comparativa, mas não vou rivalizar com os Estados Unidos, não faz o menor sentido rivalizar com a maior potência global. A gente vai caminhando de um lado, com um pé em cada canoa. Se a gente botar muito o pé em uma canoa ou noutra, aí você corre o risco de você cometer um erro geopolítico, mas não acho que a gente vai muito por aí, não. Solange, queria ver se você concorda, acrescentando uma pergunta. Nesse novo mundo, dá para ficar com esse pé em cada canoa aí, como o Arthur colocou, que historicamente a gente colocou? Ou, por exemplo, essa tarifa do Trump impondo a gente, significa que a gente tem que se posicionar mais? Existem lados que têm que ser tomados a partir de agora. Bem, primeiro concordo com tudo que o Arthur falou. Assim, eu só acrescentaria que para o empresário, além de toda essa atenção que ele precisa ter, ele vai viver num mundo muito mais incerto. Então, ele tem que se preparar para diferentes cenários, né? Os cenários de estresse hoje não é um ou outro, são vários e a probabilidade vai mexendo a cada momento. Então, é um mundo mais difícil para qualquer empresário. Aí, no caso brasileiro, ainda existe a incerteza doméstica, né? Existe uma grande falta de visão do que vai ser o Brasil nos próximos 5 anos, né? Todo mundo, eu sempre falo que assim, a gente que está no mercado, a gente tem esse senso de urgência. Vai precisar fazer ajuste fiscal, porque a dívida está fora de controle, essa taxa de juros está muito alta, ninguém consegue ver quando ela vai cair de forma realmente sustentável e ficar num patamar baixo. Então, a gente tem que lidar aqui no Brasil com a incerteza global, geopolítica e do próprio rumo da economia, né? E pelo visto vai demorar muito para a incerteza doméstica diminuir, né? A gente está muito longe ainda de ter essa visão. Então, para a vida do empresário aqui é muito difícil, realmente tem que ser bastante esperto e eu acho que cada vez mais prestar atenção nesses cenários alternativos, que eles são cada vez com cauda mais gorda. Agora, é possível viver num mundo tão tenso de forma neutra? Eu, assim, toda vez que eu viajo e converso tanto com as pessoas da Ásia quanto com o pessoal do Ocidente, eu chego à conclusão que não vai ser possível, tá? Você pega, assim, no fundo, não é uma coisa que o Brasil tem que decidir agora, até porque a gente tem certeza de como que a gente vai evoluir nos próximos anos, mas a gente vai ter que se posicionar de um lado ou de outro, não de uma forma 100% preta no branco, mas acaba que esse viés vai acabar acontecendo em todos os países, porque como a gente falou, essa Guerra Fria, essa busca por uma segurança, ela acaba tendo que trazer parceiros mais para perto, né? Você busca mais parceiros e a gente vai ter que acabar se posicionando em algum momento. É uma situação difícil, não quer dizer que a gente vai ficar alinhado 100% com um lado, mas em cima do muro é uma situação que seria ótima do ponto de vista do Brasil, porque tem muito recurso natural, tem muita oportunidade para explorar e conseguiria ser o grande beneficiado dessa guerra, mas eu acho que isso é um sonho utópico, não vai dar para acontecer. Que a Europa e os Estados Unidos têm criticado, né? Esses BRICS aí, né? Um monte de país um pouco mais de ditadura e tal. O que o Brasil está fazendo aí, né? Então, nos obrigando, de certa forma, a se posicionar, né? A gente pode dizer assim. Então, para terminar, queria só que vocês colocassem uma palavra aí que vocês diriam de conselho, né, para os investidores, empresários, para seguir nesse mundo de instabilidade. Olha, eu diria o seguinte, e eu concordo muito com a Solange. Primeiro, não, o mundo não vai acabar, essas narrativas de fim de mundo, eu não concordo com elas, mas você não reconhecer que ele está mudando de formas profundas, eu acho um erro estratégico grave, né? Então, se prepare para um mundo que está mudando de formas profundas, né? Algumas consequências a gente já conhece e já consegue antever, outras a gente não faz a menor ideia, né? Então, você está mais preparado para um mundo significativamente diferente do que ele foi nos últimos 10 anos, que foi aquela coisa relativamente estável, juro zero, entendeu? Poucas crises e tal.
não vai ser esse mundo que a gente vai ver daqui para frente, não. Não quer dizer que seja um mundo necessariamente ruim, mas é um mundo mais volátil. Então, o que você tem que fazer tanto como investidor como empresário, pensando no empresário, naquela pessoa que investe no seu próprio negócio. Você tem que ter ativos que estejam protegidos dessa volatilidade. Ou seja, você tem que ter ativos que na hora que o negócio chacoalhar, você não quebre, né? Talvez para uma empresa um nível de endividamento um pouco mais baixo do que você teria no passado, para um portfólio um nível de diversificação maior do que você teria no passado. Ou seja, portfólios, para usar o termo do Nassim Taleb, né, antifrágeis, né? Solange. Não tenho como não concordar com tudo, e então acho que assim, a questão é focar na resiliência, né? A gente aqui no Brasil está bastante acostumado com isso, agora são desafios novos, né? Eu acho que é um desafio até para o futuro, para os novos entrantes, os novos empresários, os novos profissionais. A gente não sabe o mundo que a gente está entrando, né? Não só nessa questão toda que a gente discutiu aqui ao longo do programa de geopolítica, mas em relação à tecnologia. Então, eu acho que é cada vez mais tentar focar na resiliência, porque diferentes cenários você vai se adaptando, e é isso, ficar com pouca alavancagem, focar na segurança dos seus parceiros, dos seus fornecedores e dos seus clientes, é o que a gente aconselha. Olha, foi uma grande aula de vocês dois, eu aprendi muito, tenho certeza que a nossa audiência também. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Eu que agradeço. Agradeço também a nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de áudio. Até a próxima. O que você achou? Gostou desse programa? Curte e deixa um comentário para a gente saber a sua opinião. Já conhece o nosso canal? Se inscreve para não perder nada. E veja aqui outras sugestões que você pode gostar. Até a próxima!